Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast Destaque Show. E estamos aqui em destaque uma convidada especial, a Lérida Patrícia, gente. Muito obrigado, Lérida, pela sua presença. Samuel, tudo bem? Tudo bem aí para todos os telespectadores, né? Cada um de repente vai ouvir num determinado horário. Que alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela confiança. Uma grande honra poder participar desse programa. Obrigado. A honra é toda nossa. Obrigada. Principalmente pelo papo aqui que a gente vai abordar, a gente vai permear aí alguns assuntos tão pertinentes, tão importantes, né? E, Verdade. lógico, o pessoal aqui também poder conhecer aqui um pouquinho mais a Lérida, sobre, assim, o que você realiza, a sua profissão e tudo mais. É tanta coisa que você mandou até o release, né? Eu falei, meu Deus, vai ser o programa todo falando. Mas aqui a gente vai passar Tem um e pouquinho de é um história, né? pouquinho, muito legal, mas é até interessante aqui a gente abordar também um pouquinho. Então, Sim. estou aqui com a Lérida, ela é psicóloga, gente, cantora, teóloga e também é especialista em relacionamento e aconselhamento familiar, é isso mesmo? Isso Eu resumi mesmo. tanto, né? Tem mais alguma coisa? Eu acho que não, acho que é isso É mesmo. isso mesmo? Então, é interessante a gente. Vamos pegar ali pela questão cantora, né? Eu falei aqui em segundo, né? Apresentei aí como psicóloga, mas é interessante porque até mesmo pela história que você tem, que você começou desde os 3 anos cantando, né? Três Na aninhos. igreja, que Foi bênção. quando eu cantei a primeira vez na igreja. Aham. E graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, não parei mais. Já são aí 41 anos de música. 41 anos de música. É, Olha aqui, e do que eu apresentei, né, sobre você, o mais importante, gente, é cristã. é Essa parte do verdade. currículo mais importante, né, também. Dentro de É tudo que a gente realiza e faz, Deus é bom o tempo todo. E verdade. 3 anos você começou a cantar? 3 aninhos, Três? pequenininha. Eu só brinco que não cantei no banquinho porque ninguém nunca me colocou no banquinho para cantar, né? Eita! Mas já bem pequenininha eu já cantava. Aham. E por falar em banquinho, tem um banquinho, né? Até o programa do Raul Gil que tinha lá o banquinho. Verdade. Não tem esse programa. Tem. Mas eu queria aproveitar e também. Você participou, né? Você participou também em programas de Participei. televisão, em concurso, né? De Isso. cantores. Conta um pouquinho pra nós. Eu participei do programa Carlos Apolinário quando eu tinha 9 anos, né? Foi justamente quando eu gravei o meu primeiro disco. A geração mais jovem talvez não saiba o que é o famoso long play, né? O LP, LP. vinil. Eu gravei dois desses LPs, um aos 9, outros 14. Então, o primeiro foi quando a gente fez o lançamento Aham. praticamente no programa Carlos Apolinário. Depois eu participei do programa Raul Gil em concursos, né, 2005 e 2007. Depois eu participei do Tarde Show. E recentemente a gente fez participação, mas com um grupo musical no programa do Ratinho, no Aham. 10 ou 1000, e no programa Altas Horas. Olha só que Então, legal. Tem aí umas participações aí, é, né? Bastante é, participações em programas. E também ouvi que você foi bastante elogiada, né? Pelo que, foi. né, Raul Gil, né, Pelo, Apolinário, aquele, como é, o Robson Monteiro, né? Robson Robson Monteiro. Monteiro, uma galera boa O aí. Eduardo Lage, né, que Ah, é o maestro do maestro Roberto do Carlos, Roberto que para mim Carlos. foi uma surpresa muito grande, né, Olha, receber um elogio dele. Porque a gente sabe que Deus dá o dom para nós, né? Deus nos dá o talento. E é muito bom quando nós podemos ver esse talento tocando no coração das aham. pessoas, né? E as pessoas realmente falando o que sentem, né? Quando nos ouvem cantar. E eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo como eu sou privilegiada pelo dom que Deus me deu, Que né? bom, né? E você ficou, em um dos concursos, você ficou em quinto lugar, né? Foi Na verdade, entre foi os o 5 finalistas. Tarde Show. Foi Tarde Eu Show. fiquei entre os 5 finalistas, que foi um concurso cristão, né, da Hit TV. Aham. Tiveram 2 edições, eu participei da segunda, Que né? E eu legal. fiquei entre os 5 finalistas. E eu queria até aproveitar em público, pessoal, aqui. Primeiramente,
elogiar pelo seu talento. E outra, Obrigada. ela cantou no casamento do meu filho. Gente, que foi Verdade. muito bom, maravilhoso. O pessoal elogiou muito, né, a apresentação, Que bom. inclusive foi da orquestra onde nós fazemos parte, né, o Demane Exato. Coral e Demônio Orquestra. Coral. Gente que tá aqui também sentadinha assistindo aqui, Verdade. né? Eita, nosso próximo convidado, se prepara aí. E foi muito bom, e foi elogio, você Que cantou ali bom. juntamente com o Kleber, né? Fez ali a... Exato. É muito fácil, né, Olha, cantar com o Demônio gente, Coral, porque é um time, assim, excepcional, né? olha, Eu sempre obrigado falo que é mesmo. uma honra muito grande, né? Sempre que tem eventos, a gente fazer juntos, porque realmente é um time que eu admiro muito. Olha, é bom demais. Olha, foi. Que time! É, Que time que foi! O naipe ali dos músicos, né, dos cantores, foi um nível realmente elevado. E é, nós fomos presenteados, né, que, com você, pessoal também que participou, oh, né, e tudo mais. Muito obrigado também, Ricardo Demani, pela, né, a consideração, a amizade. é, E ali num dia tão especial, foi bom demais. E eu queria fazer uma pergunta. Você já passou por jurados, né? E o que já. você achou do meu filho e da minha nora cantando no casamento? Eita! É interessante que a honra foi toda nossa, né, de poder participar. E quando eles começaram a cantar, realmente foi, né, o ápice do evento. É o Realmente noivo foi uma cantando para a surpresa noiva. muito grande. Primeiro, do momento, né, os dois Aham. estarem cantando e pelas vozes que realmente a gente estava até comentando ali, ouvindo, eu até filmei, né, também. Eu falei, gente, que coisa mais linda, né? A Muito gente vê legal. realmente dois talentos ali, jovens, né? E usando o casamento para cantar o amor, para usar o talento ali, para louvar a Deus e agradecer por aquele momento. Foi Muito bom. Gente, foi maravilhoso. lindo demais. Olha. Talentosíssimos. Que legal, viu? Mais uma vez, muito obrigado. E eu queria aproveitar também, até mesmo perguntar pra você, em relação, você começou a cantar com 3 anos de idade, né? Meus filhos também foram criados na Uhum, igreja, minha nora agora também criada, legal. eles cantam e tudo mais. Qual a relação da questão, assim, você como psicóloga, a relação de começar na igreja, cantando, isso faz bem pro crescimento? Lógico que a gente sabe todo esse conceito, mas um conceito aí profissional é importante a gente saber em relação a isso. Na verdade, se nós observarmos no meio geral musical, os maiores cantores começaram na igreja. A gente sabe que musicalmente a igreja, claro que espiritualmente também, né? Mas musicalmente a igreja tem muito a oferecer. Então as crianças, elas já têm, na verdade, ali um direcionamento, né, para aquilo que elas gostam de fazer. Eu venho de uma época em que nós tínhamos os cultinhos infantis. E eu acho muito interessante, assim, porque hoje eu trabalho também com mães, né, de filhos pequenos na igreja. Então, eu vim da época que tinha cultinhos infantis e a gente fazia o culto numa salinha, enquanto o culto aos adultos, com os adultos, estava ocorrendo dentro da igreja. E ali nós tivemos muitos talentos que foram revelados no Brasil, né? Nós tivemos pregadores que saíram dali. A gente teve uma das músicas que mais foram tocadas aí, o Barquinho, que era um dos meninos que participavam com a gente, Olha né? só, O Moisés e a Gisele estavam no nosso grupo de crianças ali. Então, igreja é um celeiro, né? isso é De verdade. músicos. Então a gente vê instrumentistas, cantores. Hoje a gente vê pregadores, ministros, palestrantes também, que foram Verdade. criados, desenvolveram seus talentos dentro da igreja, porque realmente a igreja tem essa questão mais aguçada, né? Então as crianças que já começam a cantar, já vão desenvolvendo, seja nos cultinhos, seja em outros eventos. A gente tinha as escolas bíblicas de férias, né, onde tinha também os concursos de crianças. Então, igreja é para essa questão de desenvolvimento musical, familiar, realmente a igreja é o ponto certo. Ah, olha, e a gente assim fica até mesmo sabendo de todo esse contexto, né, que acompanha, que ajuda no crescimento da criança, talento. Sim, A gente falou aqui sobre a questão, né, de cantar sobre música. Sabemos que é arte, porque muitas vezes as pessoas têm um contexto, né, na igreja, só canta na igreja, tal, mas também a música como arte, ela é uma profissão. exato.
a gente tá vendo esse agora, né? Não é mais no tempo do LP. É, Agora nós estamos o quê? Spotify, agora é agora tem, Spotify, tem um monte de tantas coisa. coisas aí. Agora mudou tudo, né? Agora Eu já tô desatualizada, já cada dia muda as coisas. E com essa ascensão, a gente vê na igreja, é lógico, aqueles talentos, principalmente quem canta, quer cantar, fazer sucesso, tal, ser reconhecido. A gente vê que muitas vezes é realmente pelo reconhecimento do talento. Sim, A gente vê que realmente é algo, sim, para apresentar para Deus. Mas a gente está vendo muita coisa nessa questão aí do gospel. E eu sim, queria até, eu acho que você está sabendo de algo tão recente aí, da Aimee Rocha, que você sim, participou, né, de concurso. sim, Ela também, em um concurso que ela estava participando gospel, uma música que ela cantou, Evangelho, de né, de Fariseus. fariseus. Você, É. que você, assim, alinha sobre isso, né? Uma pessoa tá ali no concurso, ela apresenta uma arte, né? A gente vê, a gente sabe que música é arte. O que você tem a falar sobre isso? Fala um pouquinho aí para nós, só para... Isso foi polêmica, né? Isso é polêmico. Isso é polêmico. Eu penso da seguinte forma. Primeiro ali, que nós temos uma menina que eu acho que ela, de certa forma, usou muito bem o Hum, talento dela, porque ela não usou só a música para mostrar uma voz. Ela usou a música para clamar por algo, né? E, de certa forma, ela trouxe uma realidade muito presente hoje. Eu sei que muitos pastores, muita gente foi contra. Ah, mas ela generalizou isso, aquilo. Eu acredito que a Aimee, ela cantou a realidade dela, a realidade do que ela está vendo ali. E que, se nós olharmos com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que é uma realidade nossa também, né? E é uma menina extremamente talentosa, canta muito bem. Eu não cheguei a ouvir a música inteira, né? Eu vi alguns pontos sim. ali, mas acredito que toda essa viralização não foi por acaso. Para mim, existe um propósito de Deus aí. Não foi por acaso que tudo isso aconteceu, até pelas discussões que geraram, a gente pôde ver muita coisa, né? Eu sempre brinco, eu sou muito observadora, né? Gosto muito de observar, assim, o que as pessoas fazem, o que elas falam, os comportamentos, tudo. E então, nós podemos observar muitas coisas até no comportamento de muitas pessoas, tanto os que foram a favor, tanto os que foram contra. Ah, Então, eu acredito que ela foi muito sábia em poder cantar a realidade dela, aquilo que o coração dela estava gritando, né? Estava falando. E eu ouvi muito rapidamente ela contando a experiência, né? Que a aham. música foi dada para ela num momento de contrição mesmo a Deus. Então eu creio que foi um propósito de Deus de que isso realmente viralizasse e despertasse muita gente, né? Inclusive, a letra da música mesmo eu estava ouvindo e eu vi muita realidade próxima de mim ali, né? E eu falei, opa, qual é o meu papel também como igreja? Né? O que que eu estou fazendo também, né? Por essas pessoas que estão clamando, o que eu estou fazendo para aqueles que estão indo levar a mensagem, né? Se eu não posso ir até lá, o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que estão indo? Nas minhas orações, né? Será que eu tenho pedido por essas pessoas também? Quando ela diz ali na canção, oramos por nós mesmos. Isso é uma realidade particular de cada um. Quantas vezes a gente pede a Deus para nós e nossa família? E eu falo isso por mim mesma. Quantas vezes eu esqueço daqueles que estão nos presídios? Essa semana, o meu pai me enviou uma notícia de que mataram pessoas numa igreja da África. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu orei pelos cristãos que estão sendo perseguidos lá fora? Né? Quantas vezes eu orei por almas que estão clamando nos hospitais, em tantos lugares? Então, eu acredito que ela foi realmente uma profeta do Senhor. Posso dizer isso, que Deus tinha um propósito ali com ela e realmente essa divulgação, essa viralização da canção não foi por acaso, foi realmente para que nós, que essa canção chegou até nós, possamos refletir sobre o nosso papel como igreja, como pertencente ao reino. Olha, você, assim, eu concordo
de gênero e grau no que você falou. Principalmente a gente tem uma visão também como músicos, mesmo como cristãos, né? Sim, A gente tem essa visão, a questão artística, como a pessoa apresenta a arte dela, como sim. a expressão. Então, ali não só como uma música que não é cantada na igreja, né? Porque depender que igreja Exato. que ela for cantar, ela é É, expulsa, não. Sai é daqui! Sai verdade. daqui! Nós não somos fariseus, não. Mas, enfim, eu também concordo com você que ela trouxe, não é à toa, é algo para a gente repensar em muita coisa. Você também como teóloga, e em relação ao evangelho dos fariseus, porque tem alguns teólogos, não, ela não pode falar, até a letra, o título, né, não é bem colocado, porque o evangelho é de Jesus e tal, então o evangelho, se ela colocar como evangelho de fariseu, por isso que deu essa questão de, como você falou, de englobar tudo. E como teóloga, como você vê esse nome, esse título? Meu Deus. Eu creio que ficou muito claro na canção que, apesar de alguns dizerem que ela generalizou e eu não ouvi a música completa, mas na questão eu até tive algumas discussões, inclusive, né, com, com alguns pastores conhecidos, né, sobre isso. Eu acredito que o que ela diz ali não é o evangelho de Jesus. Ela não quis atacar o Uhum, evangelho de Jesus, porque todo mundo sabe o que é o evangelho genuíno. Quem procura servir o evangelho genuíno não se sentiu ofendido, porque soube diferenciar muito bem. Quem se sentiu ofendido é justamente quem está pregando uma coisa e vivendo outra. Né? Então, eu prego amor, eu prego isso, eu prego essa questão de me importar com os outros, mas eu não vivo. Isso é farisaísmo. Eu mostrar olha, tem que ter amor, mas eu não estou vivendo o amor. Né? Então, eu acredito que, na minha visão, claro, eu sei que vai ter gente que vai discordar e tá tudo bem, não tem problema, né? Mas acredito que ela foi muito taxativa no objetivo que ela quis alcançar. aham, Ela quis justamente dizer das pessoas que estão usando o evangelho para o próprio bem, usando o evangelho para outras questões e sim. não para realmente, porque se a gente for observar, por exemplo, lá na igreja primitiva, né, quando Paulo ensinava da mutualidade na igreja, da divisão, né, com seu irmão, para que se o outro está passando necessidade, você tem que ajudar. Se a gente for observar hoje algumas igrejas, não é isso que tem acontecido mesmo. Você tem uma parte da igreja que está sendo beneficiada e a outra parte, né? E aqueles irmãos que realmente precisam, né? Que às vezes pegam um ônibus. Eu vi há pouco tempo atrás, eu vi o caso de umas duas irmãs que foram cantar numa igreja Aham. e chegou no final, estava esperando que os irmãos dessem pelo menos a oferta para que ela pudesse voltar para casa de ônibus, com uma criança no colo. Os irmãos simplesmente sumiram. Meu Deus. E aí eu fico pensando, que evangelho é esse? Né? Que a pessoa chama, não tô falando da questão é que tem que cobrar para cantar, Aham. não é isso. Mas a pessoa que vai até lá, ela tem um custo. Às vezes a pessoa não Sim. tem nem dinheiro para comer dentro de casa, mas ela vai lá porque ela tem amor à obra. E aí as pessoas somem, desaparecem, deixa a pessoa ao léu, correndo risco. Então, que evangelho esse pastor que fez isso está pregando? E você falou uma coisa assim interessante e do ponto também que mesmo quando a gente lê a Bíblia, tanto do Antigo Testamento, né, os profetas ali denunciando, falando, Sim, corrigindo o povo pesado, né, e Jeremias também muito pesado e tem a Lamentações de Jeremias, né, onde tem uns ais lá e ela põe o ai também, né, que eu é interpreto como algo de lamentação, né? exatamente. E assim, eu achei muito interessante, né? Ela é talentosa, isso não Muito. tem o que falar. E eu acredito que essa música realmente ela veio para chamar atenção. E É, o que você falou aí de alguns que não, assim, ajudam e às vezes tem esses mercadores, né, do evangelho, os exato. mercadores gospel, que alguns, né, entram nessa onda. E eu queria aproveitar essa onda também, né? Falar sobre essa onda gospel. Essa onda, o que mais
fica taxativo são os louvores, porque algumas igrejas, se não cantar o louvor da moda, não é igreja mais, né? Exato. Algumas estão assim, infelizmente, né? Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes disso daí. Eu quero saber em relação como fica essa situação, até mesmo da Aimee, né? Esse preparo dela, eu acho que, gente, eu acho que ela não esperava que ia viralizar tanto, Com ia certeza mexer com o não. sistema, mexer com o governo, mexer com a igreja, ou seja, todo o Exato. sistema, né? Sistema religioso, sistema governamental, e é uma menina, como a gente sabemos, né? Exato. É uma menina. O que que você, nesse momento, assim, poderia aconselhar, até mesmo pelo seu conhecimento, em relação para ela até como ela pode suportar isso? Depois eu não acompanhei o que ela falou, porque até alguns falaram, olha, a música dela tem um tom de depressão, parece que ela, É. né, tem alguma coisa com depressão, depressiva. O que que A você... questão é que hoje nós estamos vivendo uma época em que todo mundo tem que dar uma opinião, né? Todo mundo tem que ter uma opinião, tem pessoas que não têm nem conhecimento, não tem conhecimento algum, então todo mundo tem que, né, dar alguma opinião para defender aquilo que quer ou mesmo para dar opinião contra, enfim, mas todo mundo sempre tem. Então, assim, para aqueles que não gostaram da canção, vão colocar uma série de coisas ali, né? Uhum. Ah, mas é depressiva. Eu vi eles falando assim, ai, olha aí, tá explicado essa questão, porque ela é fã do Djavan. Mas qual o problema da menina ser fã do Djavan? Eu também sou fã de diversos cantores seculares, porque eu sou fã do talento deles, né? E não é porque eu sou cristã que eu tenho que só admirar cantores cristãos. A gente também trabalha com técnicas, com tantas coisas, né? Então já quiseram meio que, né, acusar a Aham. menina. Vi outras pessoas falando, ah, mas essa música tem uns pontos marxistas. Eu falei, gente, é só uma menina. Ela não deve nem saber E o o que 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 é é isso? tudo É, isso. talvez também Ela não. fez uma canção Aham. ali naquele momento e as pessoas já estão sendo até agressivas. Eu vi pessoas, pastores, né, pessoas que dizem que estão há 30, 40 anos no ministério, que não souberam lidar com essa questão. Mas por quê? Porque possivelmente se sentiram acusados, talvez, né? Eu vi, por exemplo, um pastor falando assim, falou mal da música e aí ele disse assim: Ah, me diga quantos missionários você ajuda, que eu vou te mostrar quantos eu ajudo. Eu falei, oh, mas isso é farisaísmo. Se ele ajuda missionário ou não ajuda, ele tem que mostrar o que ele está fazendo. Como assim? Ele está usando, então, toda essa questão da menina, entrou numa discussão que não é dele, ele não tinha nada a ver com a história, e aí a pessoa coloca, né, esse tipo de questão aí. Então a gente começa a ver, é o que eu disse, a gente observa no comportamento das pessoas, Aham. né, o que essa música fez. Então, com certeza ela jamais esperava, né, que isso ia acontecer, mas olha para você ver como é uma coisa muito de Deus, né? É o que você falou, movimentou um sistema inteiro, Inteiro. um sistema que há pouco tempo atrás houve a denúncia, né? E muitos, inclusive, atores famosíssimos Foi também a aí. ministra Damares, né? Ela Exato, fizeram foi abaixo-assinado, perseguida por causa fizeram uma série disso. de coisas, e agora? E por que Aham. esses dias eu estava vendo o Roberto Cabrini numa Foi, ele foi reportagem, lá. foi perseguido lá, É, e queriam quando ele prendê-lo. chegou, justamente estava tendo uma ação, né? Exato. Então, assim, existe alguma coisa acontecendo ali, De né? E a música dela fez com que realmente, assim, mobilizasse. mobilizasse todo mundo. Então, eu acho que é muita falta de amor mesmo quando a gente começa a ver cristãos indo contra essa canção. Porque eu acho que antes de se preocupar, né, se ela está atacando igreja ou não, deviam se preocupar com a realidade do próximo. Daquelas pessoas aí, ah, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Como assim a igreja não tem nada a ver com isso? Se eu estou vivendo um evangelho genuíno e eu estou vendo que o meu irmão está sendo abusado, uma criança está sendo abusada, uma coisa está acontecendo com os meus irmãos, eu estou dizendo que a igreja não tem nada a ver com isso, ou seja, eu estou confortável onde estou e tudo bem quem está sofrendo, que evangelho é esse? Olha, Né? A gente viu alguns pastores, ah, mas lá já tem trabalho. Ok, amém, glória a Deus, a gente sabe que tem muita gente fazendo trabalho ali, mas é um trabalho de formiguinha.
as pessoas todas precisam se mobilizar para que isso se torne grande. Não adianta eu dizer, tem uma pessoa fazendo um trabalhinho ali na Ilha de Marajó. Tá, mas e o outro lado? Ilha de Marajó deve ser gigante. É gigante. E o Você outro viu ali lado? como o acesso é difícil, Exato. E né? aí, As fronteiras também são isso. E aí bem eu justifico com, não, mas a nossa igreja está fazendo um complicadas. trabalho ali. É assim? Enquanto eu estou vivendo aqui confortável, numa igreja com ar-condicionado, uma Sim. poltrona tranquila para eu sentar, eu ouço as melhores músicas e tudo mais, tá tudo certo, eu não me preocupo com o meu irmão que está lá. Então eu acho que aí a canção, e é o que eu falo, é uma coisa para a gente refletir, né? A gente olhar e falar, puxa vida, o que que eu estou fazendo? Olha que interessante, Lérida. Acho que você está sabendo, né? Eu tô com um ministério recentemente, né? Oh, Independente, pela misericórdia do que Senhor. bênção, que bênção. Então faz em torno de 6 meses. E olha só, entre as orações, né, que venho fazendo, que a gente faz, tudo mais, tem coisas que a gente não entende, tem Deus às vezes ele dá um sinal só para, sei lá, testar a fé, o que é. A gente, meu Deus, fala tudo logo pra gente saber se vai dar tudo certo e tal. Mas Deus vai testando os nossos corações, a fé, e a gente vai caminhando e vai percebendo alguma coisa, né, do sinal, da sinalização dele. E Sim, uma das coisas, indagação que eu quero dizer aqui, é que eu falo, Deus, muitas vezes a pessoa, mais uma igreja? Pra quê? Mais uma, tanta igreja no bairro aqui, é tantas igrejas. Você sai, cada esquina tem uma igreja, né? Que nem dizem, né? Casa Bahia, cada esquina verdade. tem uma. Mas, enfim, como dizia a minha saudosa sogra, né? Ela falava, ó, melhor igreja do que bar. E é isso Verdade, é mesmo. verdade. Então eu ficava dentro desse contexto, mas por que mais uma igreja? Essa canção, ela mexeu comigo em várias coisas, mas eu pensei, eu não posso ser, primeiramente, mais uma que vai tomar um rumo totalmente errado. Eu estou Exato. iniciando uma igreja que Deus capacitando de realmente o genuíno, porque a minha preocupação é o evangelho genuíno, a palavra, a oportunidade de Sim. começar do zero. Apóstolo Paulo falava que ele gostava de ir em lugar onde ninguém conhecia o evangelho, porque ele tinha a oportunidade de ensinar o genuíno. É, E só que na igreja, tanto vai chegar pessoas que vão se converter, mas como tá chegando pessoas que já são evangélicas, mas assim, machucadas, tal, e tudo mais. Então, é também uma oportunidade de ali ser um bálsamo, a gente levar sim, um bálsamo, uma cura, tal, das feridas. E uma coisa interessante também que Deus tem colocado é que Deus tem colocado que Ele vai levar as pessoas, né? E dentro desse propósito. Então a música mexeu comigo, meu Deus, não pode ser evangelho de fariseu. Não pode ser exato. evangelho genuíno, é oração. Eu não posso estar olhando só para a igreja, que é a igreja eclésia, né? Sim, sim. Teóloga, né? Quer dizer, né? Chamados Exato. para fora. Também fora. Então a gente tá com esse trabalho também, né? Começando com esse trabalho de evangelização e tudo mais. Então a gente não tá vendo só outra coisa da música, olhando só o próprio umbigo, É, olhando só o contexto da igreja. E foi uma das coisas que a música, sabe, abalou. Me abalou. Falei, ela meu mexeu Deus, eu bastante. tenho que, sabe, tratar tudo isso daí, a oportunidade que tá tendo para não ser simplesmente só. É É. mais uma igreja, mas não no contexto pejorativo, né? De Sim. ser mais E o uma ser e igreja. fazer discípulos, né? É. Eu acho que a gente glorifica a Deus, claro, né, por inúmeras igrejas que tem, mas, por exemplo, há pessoas que não vão, por exemplo, eu sou da Assembleia. Tem pessoas que não vão ter oportunidade de entrar numa Assembleia de Deus, né? Às vezes tem algumas igrejas da Assembleias que são bonitas, né? E Uhum. tem pessoas que não vão se sentir bem ali. Ela vai chegar ali e vai, poxa, aqui não é um lugar para mim. Ah, mas tem uma outra igreja ali que tem mais a ver comigo, né? Então, vou chegar ali. A gente tem as assembleias, nós temos as sedes, né? Que são grandes, e nós temos as congregações que são Aham. menores, né? Nos bairros mais próximos. São até mais simples, né? Não tem aquela grandiosidade de um grande templo, né? São mais simples. Então, tem pessoas que não vão se sentir bem entrando num templo de vidro, aquela coisa toda bonita. Mas ela vai, não, eu vou aqui. Eu Aqui. preciso de Deus, eu vou aqui, Aham. né? E tá tudo certo. E é desse jeito, eu enxergo.
essa questão da igreja dessa forma. Eu sei que existe muito essa coisa de, não pode sair, não pode dividir, não pode isso, mas Deus tem os seus propósitos, né? Deus vai te desenvolve dentro daquele ministério, te faz um pastor, te dá uma visão diferenciada Uhum. e às vezes aquilo não está sendo usado onde você está, né? Por quê? Porque tem um outro campo para você. Deus tem outros lugares para você ir. Eu vejo, por exemplo, tem pastores que fazem trabalhos em hospitais, não dirigem igrejas, mas o trabalho dele é É direcionado a direcionado hospitais, direcionados a presídios. presídios, né? Que são pessoas que precisam ouvir. Uhum. Que, em sua maioria, muitos que estão nos grandes templos não querem ir nesses lugares. Porque está confortável para eles ali. Muitos não entenderam a visão do ser igreja, né? Do participar do reino, de fazer a diferença no reino. Então, às vezes, uma pessoa está ali e desenvolveu, mas Deus deu uma outra visão para ela. Então, Deus vai tirar, Deus vai desenvolver a visão, vai colocar o sonho no coração, vai preparar tudo para que você realmente possa ir. E dali também fazer outros discípulos que também terão outras visões, né? A gente ouve, né, Deus falando que agora ele procura os verdadeiros adoradores, e é o que nós estamos vendo agora, né? Grandes igrejas que estão caindo, É né? E verdade. igrejas pequenas que estão se levantando, porque a genuinidade do evangelho. Porque muitos já perderam isso, muitos já estão usando o evangelho como outro tipo de coisa. Mas existem aquele remanescente que realmente está fazendo a diferença, que é o que está abalando tudo, É verdade. né? A igreja nunca vai, quer dizer, nunca assim. Ela não vai terminar enquanto Jesus não vier, né? A igreja vai continuar Exato. sendo igreja, Ela não vai independente, não vai parar, parar, né? independente da perseguição ou tudo mais. E, bom, nós oramos pela Aimee Rocha, que Deus Exato. abençoe, que ela demonstrou profeta. Sim, Ela, sim. ela profetiza, ela é usada por Deus, né? É No talento que Deus deu para ela, que ela não venha também se perder, porque também verdade. não venha depois, porque ela tá num concurso, de repente ela faz fama, aí ela tá no meio gospel do É, sistema, daí ela cantando, uma pessoa que tá falando do sistema, mas tá dentro do sistema. Então é muito cuidado com isso. A gente tem exatamente. pontuar também algumas críticas, né? Mas Isso. a gente ali, ela, como a gente falou, ela é nova, uma menina nova, tem Inclusive tudo para usaram aprender. agora a música, né? O pessoal Ah, estava até criticando, estava vendo que eles usaram um pagode, tá né? até E na. Ixi, começaram. agora. Aí eu já achei Não complicado. é. Eu falei, Já, poxa, a música veio tão séria, né? eu acho Falando que alguma deixar na coisa aí. essência, né? Deixa Aí na o pessoal já tá essência. ali, né, Tem levando coisa que para um não dá outro pra ficar lado. mudando Realmente muito, não não. dá. E claro, terão os gaviões, né, do gospel, digo os gaviões assim, terão as pessoas que vão, obviamente, usar o nome Aham. dela, né, que agora ela está aí em ascensão, então vão usar, claro, o nome dela. O próprio concurso que ela participou, poucas pessoas ouviram falar, né, e agora tem uma relevância maior, todo Maior. mundo sabe. E ela não ganhou o concurso, né, foi É. incrível isso que ela acabou não ganhando, Acabou sendo mais mas famosa do que quem ganhou. exato, exatamente. Então, a gente ora para que É. realmente ela permaneça, ela realmente tenha a cabeça muito no lugar, que os pais possam orientá-la muito bem. Me parece que ela é filha de pastor Isso, é filha também, de né? pastor. Já tem um trabalho ali na igreja, então que esses pais possam orientá-la muito bem, para que ela realmente não venha a se perder, É. né? E ela realmente Isso possa viver aquilo que ela está pregando, né? Aquilo que ela está de vivendo. verdade. Isso é o desejo que nós temos, né? Que ela não caia no evangelho do Exato. fariseu. Isso Mas, mesmo. enfim. E você falou até mesmo sobre os pais dela, essa questão de. Até mesmo do cuidado, Uhum. né, da instrução dos pais, do aconselho dos pais, e você também trabalha com aconselhamento, né, Sim, familiar, relacionamento, e a gente tem visto também na igreja, até o contexto família, assim, complicado, lógico, porque sofrem tantas situações, às vezes vem de uma família totalmente sim, desestruturada, ou aquele que se converte, tem aquele, um passado familiar não foi tão favorável, e depois começar. Não que quem cresceu na igreja também é a família perfeita. sim, Eu costumo dizer, Lérida, que não existe família perfeita, existe família abençoada. Então é exato. Deus que capacita. Como você tem visto assim as famílias na igreja? Porque você tem ali um acompanhamento, né, legal que você falou aí. Fala um pouquinho aí para nós, só pra gente. A gente tem observado uma guerra espiritual muito grande, Isso é né? Com verdade. relação à A família. família, e a gente está vendo as investidas de Satanás de uma forma assim.
realmente grandiosa, né? E muitos crentes não estão vigiando também, né? A gente realmente tem, como você falou, tem muita gente que já vem de uma família desestruturada, né? E às vezes não sabe lidar com uma coisa ou outra. Tem pessoas que vêm de família desestruturada, mas realmente deixa a vozinha do pecado, né? Falar mais alto também. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo uma guerra muito grande. E precisamos tomar muito cuidado. Principalmente, eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho primos que poderiam ser meus filhos. Mas Sim. principalmente com os nossos filhos, né? Porque eles realmente é o alvo de Satanás. O que nós estamos vendo acontecer. E muitas igrejas não estão percebendo isso. Muitas igrejas não estão abrindo para o conhecimento, não estão se abrindo, né, para os manejos de poder enfrentar esse tipo de guerra. Aham. E isso está sendo muito perigoso, porque a gente cria os filhos vão para as escolas, a gente está vendo o que está acontecendo nas escolas. Então, se essa criança não tiver realmente uma família estruturada em casa, não for ensinada nos princípios e valores cristãos, essa criança tem tudo para se perder lá fora. Porque o diabo não está brincando, não. Ele Ele não realmente está brinca, né, de vindo ser. com todas as forças e ele realmente escolheu assim o alvo que é justamente a estrutura de tudo. Porque se você não tem uma família estruturada, você não tem nada estruturado. Você Verdade. não tem vida emocional estruturada, você não tem nada. Né? Então, as igrejas, muitas igrejas precisam se abrir a isso, né? E realmente trazer palestras, trazer conhecimento, pregar mais essa questão da Sobre. família como instituição Aham. divina mesmo, né? Nós estamos aí, quantos anos tem a Bíblia, né? Quantos anos nós aprendemos os princípios cristãos e aí, de repente, agora, a geração de agora quer mudar tudo e tem que ser do jeito deles. E tem muita igreja aceitando isso. Né? Então, feminismo que está entrando Entrando aí, dentro da ideologia igreja, de gênero, né? Uma série de de coisas. coisas. E, Então, a igreja precisa realmente abrir muito o olho. Esqueça um pouquinho, né? Algumas questões de status, de poder, questão financeira, benefício próprio. Líderes comecem a olhar mais para as almas, porque tem muita alma se perdendo aí. e a gente tem assim, a gente percebe que muitas vezes, quando uma família está na igreja, ela acha que toda a parte espiritual tem que vir do líder, né, que está ali na Isso. frente, ou do professor da escola dominical, ou que seja ali do ensinamento que tá. Ela acha que tem que vir tudo de lá, ela não tem essa, né, essa obrigação, não Terceiriza, tem, né? terceiriza o ensinamento, né, que Exato. ela própria, os pais que devem dar dentro de casa para os seus filhos. E da mesma forma também quanto na escola, né? Ela tá ali na Sim, escola, acha que a gente tem muito, você também aí deve saber também bastante sobre isso de professores e quantos também sim. professores falam, os pais acham que nós somos os pais que a gente tem que dar a educação, tem que dar tudo. Então eles terceirizam também a educação dos filhos É. para os professores da escola. E aí que tá o perigo, porque muitas vezes aquele sonho que os pais têm, nossa, meu filho, minha filha, né? Falei, nossa, aqui, mas enfim. Todo mundo entende, né? É uma linguística, é É. linguística. Mas enfim, entrou na faculdade e tudo mais, e quando entra na faculdade, a alegria de entrar em faculdade. Mas entrou na faculdade, daí já começa toda aquela doutrinação, começa a Exato, desacreditar em Deus. Alguns se tornam ateus, não acreditam mais em Deus, cria crescido na igreja. exato. Ó, que situação tão trágica e difícil, né, que nós estamos É. enfrentando. É mais fácil, a gente observa, eu trabalho às vezes com mães, né, que têm exatamente essa postura, né? Ah, mas o meu filho está com problema, mas o pastor não faz nada. Mas a tia da escola não faz nada. E aí, para a gente explicar, né, que não é responsabilidade deles, né? Eles vão dar continuidade àquilo que essa criança aprendeu em casa. Sim, Então, se uma criança, o que a gente observa muito hoje em dia, que é uma tática também, que a gente vê, né, no mundo espiritual que está vindo com tudo. Eu não posso corrigir meu filho. Eu não posso exercer autoridade sobre o meu filho, né? Eu misericórdia. tenho que conversar com meu filho de igual para igual. Eu tenho que
fazer as vontades do meu filho, né? Eu vi até uma reportagem de uma mãe bem brava falando algumas coisas e a repórter falando: ah, mas a senhora não pode tratar a sua filha assim, porque a mãe estava tentando ensinar a filha. Parece que a mãe, acho que prendeu a filha, né, em algum lugar, porque a menina estava saindo à noite, né? Menina extremamente desobediente, mas acredito que a menina deva ter algum problema psicológico também. E as pessoas achando aquilo um absurdo, mas ninguém sabe a realidade daquela mãe. Que aquela mãe pode ter prendido aquela filha no ato de desespero. Porque se ela deixa a filha solta, o que essa filha pode fazer, né? Ah, Realmente. poderia ter prendido? Pode ser que não, mas vamos conhecer a realidade dessa mãe, né? Porque é muito fácil só, né, apontar. Então, hoje a gente está vendo uma coisa de não pode fazer isso com a criança. Eu não posso exercer autoridade de mãe, eu não posso exercer autoridade de pai. Ah, ele pediu, eu tenho que dar o que ele quer. E aí a criança vai para a escola. Chegar lá na escola, ele vai ter que aprender a lidar com a autoridade do professor. Ele vai para a igreja, ele vai ter que lidar com a autoridade do pastor. Ele vai para a rua, na sociedade, ele vai ter que lidar com a autoridade de um policial. E aí? Se essa criança não aprendeu a ter autoridade dentro de casa, não aprendeu a autoridade de um pai e de uma mãe, Não vai respeitar não vai nenhuma respeitar? autoridade. E o que a gente está vendo hoje em dia é justamente isso. São crianças que. Porque quando a gente vê nessa questão mesmo da mudança dos princípios cristãos, de quem que está vindo isso? Da geração nova, da É. turminha que acabou de sair de faculdade ou estão entrando em faculdade, mas porque leram alguma coisa querem mudar tudo. Por quê? Crianças que não aprenderam a respeitar a autoridade. E aí vem querendo mudar tudo. Ah, mas se não for do meu jeito, então não Não quero, então vai. vou pirraçar, igual aquela criança de mercado, né? Que pirraça, aquela coisa toda, dessa forma. Então, eu vejo isso na questão espiritual, que é uma tática de Satanás, mesmo, justamente para desestruturar. Porque se eu tenho uma criança que ela não respeita, ela vai para a igreja, ela vai dar trabalho, ela vai para a escola, ela vai dar trabalho, ela vai dar trabalho em todo lugar. Até que ninguém mais vai ter paciência com ela. E aí ela vai fazer o que ela Vai quer da fazer o que vida. ela. Se essa criança não teve autoridade para respeitar, como é que ela vai decidir o que ela vai ser da vida? E o problema, né, que causa na sociedade, Exatamente, que é o que nós estamos porque vendo aí. As ninguém não é, pessoas não né, estão. as pessoas não vai ser, não será como o pai ou a mãe que deixou Exato, daquela forma. Então, quer dizer, exatamente. ou entra num relacionamento, acaba casando e É, trazendo problemas, traumas e tanto transtornos, né, em questão familiar. Eu vi de uma especialista, né, falando que é bom evitar o não, porque o não é prejudicial para uma criança. pois é, Gente, eu falei, meu Deus, que absurdo. Na Bíblia já começa, não comerás desse. Já começa Deus para escancarando você o ver. não, para que colocar limite. Existe o limite em tudo Tem que isso. ter limite. E a gente tá vendo Tem que assim, ter. olha, meu Deus, é aquilo, né? A gente também não pode fugir da palavra de Deus, onde o amor Uhum. de muitos esfriaria e Sim, tantas coisas que a gente tá vendo aí acontecendo. E a gente tem como, lógico, prioridade em questão familiar. Existe um conceito, né, marxista, acho que veio lá desde Antônio Gramsci, né? Que uhum. esse homem teve uma ideia diabólica, né? Porque tantas guerras, tentava guerrear, vinha com socialismo, comunismo, mas ele falou, gente, guerra dá problema, o pessoal fica vendo um matando o outro, aí não vão tanto aceitar por imposição de força. O negócio é o seguinte, é nas escolas, é na faculdade, é Exato. lá no lugar de ensino, já vai, né, doutrinando, moldando ali a criança já desde pequeno, já chega na faculdade também e tal, e a É, escola de Frankfurt, né, lá da Alemanha e tudo. Quer dizer, ele veio com uma ideia, realmente, que a gente está vendo agora o resultado. exato. Quantos anos e a gente está vendo os danos. E uma coisa que chegou dentro da igreja. Você viu Uhum, que problema, muito politização, a gente nem vai falar aqui em questão de política, não é nem o caso. uhum. Mas essa questão também, ela chegou dentro da igreja e de uma forma assim que, sabe, deu aquele bafafá, você é de esquerda, É, você é de direita, você tal, mas você que acompanha povo que nem sabia que tinha direita e esquerda, agora. agora, né? E você que acompanha também nas igrejas, nos aconselhamentos em relação familiar, aparece disso daí também, de alguma coisa, Aparece do problema, acho muito. que, né? Aparece muito. Eu trabalho com algumas mães que
Os filhos. Porque hoje tem muita questão de influência, né? Ah. A questão até mesmo atração sexual, essas coisas todas, já não é mais da própria pessoa, é influência, né? Então, eu tenho alguns casos assim, por exemplo, de os meninos foram para a faculdade, e ali você tem toda uma pressão de que você tem que ser, por exemplo, bissexual. Se você não for, tem bullying. Eu peguei um caso o ano passado de uma menina que estava tendo grandes crises de ansiedade porque estava sofrendo bullying na escola, porque ela não queria beijar a amiguinha. Olha que Misericórdia, que absurdo. absurdo Um mesmo. absurdo. E aí, nesse caso, a gente ainda conseguiu ali resolver. A mãe era uma pessoa muito religiosa, Ah. né? Uma católica, mas muito assim conservadora, tudo a gente conseguiu resolver, tudo. Que aí não era uma questão da menina, era a escola mesmo ali, né? Fazendo essa pressão. E aí, outras duas meninas também sendo influenciada na faculdade. Aí a mãe, bem revoltada, né? A gente faz também, né, o acompanhamento com os pais, bem revoltada e tudo mais. E aí, quando você vai conversar mais detalhado com a pessoa é de um lado que defende as ideologias. E eu gosto muito de confrontar, às vezes, Uhum. alguns pais, né? Eu acho isso muito saudável, porque a gente não tem que só, né, passar a mão na cabeça, tá tudo bem. Você precisa fazer com que a pessoa pense sobre a atitude dela. Sim, mas como que você está confrontando sua filha se você está defendendo uma ideologia? Ou seja, para os outros tudo bem, mas para sua família não? É a hipocrisia, né? É hipocrisia. Então, a gente encontra isso e dentro das igrejas está crescendo de uma forma gigantesca. É, Eu nunca vi tanto cristão se revelar como na foi. política. Falei, meu Deus, como assim? Do meu lado ali, pessoa. E ela pensa assim. Realmente, uma forma assim. É porque quem agora tem o conceito conservador, não é nem questão de direita ou esquerda, mas tem o conceito conservador, já jogam politicamente que essa pessoa é Sim, extrema direita, né? Que já tem um exato. lado tal. Então, quer dizer, essa coisa politizada, essa coisa que tomou conta também dentro da igreja e teve casos também na igreja que nós éramos, né? Antes, e a gente via também que várias pessoas saindo do armário dentro da igreja e fazia parte também, alguns do Ministério de Uhum, Louvor, entre outras áreas tal. E a gente está vendo esse crescimento grande dentro da igreja. A gente está vendo as famílias afetadas, sim, né? A gente está vendo pais que não estão sabendo lidar com isso, com essa questão. Eu acho que você tem acompanhado, você trabalha sim, nessa sim. área aí e tem visto, observado também muito dessa questão, os pais não sabendo lidar com essa Tem. situação dos filhos e tudo Que mais. gera um Até os pastores problema. também, os pastores não Sim. sabem agora. Que alguns pastores, a gente tira disciplina, tal, que. Sabe o que que é, Samuel? Eu Porque alguns percebo não que relacionam, assim, é, percebe-se, às vezes confessou pro pai, os pais ficam, né, levam pro é. pastor, mas a pessoa também, às vezes, não tá com ninguém, né, não tá se relacionando com ninguém. Sim, sim. Eu tenho vários pacientes que são homossexuais. E, e por incrível que pareça, eu brinco com eles que eles são homossexuais conservadores, né? Porque eles sabem da condição deles na questão espiritual, né? E quando eles começam a contar as experiências, é avassalador. É muito triste a gente ver que o que essas pessoas passam também, né? Por quê? Por causa de uma falta de preparo. Aham. Na igreja, igreja precisa, eu até cheguei a comentar com alguns pastores, amigos nossos, igreja precisa se preparar para isso. Não pode, no caso, né, ser conivente com o pecado, porque a gente sabe que a homossexualidade é um pecado, né? Nós sabemos disso. Eu sei que muitas outras pessoas vão dizer outras coisas, mas enfim, é um pecado, né? Tudo que é fora ali, né, do padrão divino que Deus fez, é um pecado. Mas as igrejas não estão preocupadas para lidar com esse pecado. Eu até fiz um curso com o pastor, acho que é David Hickler, e ele ministra um curso muito importante sobre essa questão, que eu lembro que até mandei para alguns pastores, eu falei, gente, vocês precisam fazer esse curso,
que é justamente esse curso para você saber tratar desses casos, saber lidar com esses casos. Importante, hein? Porque você tem que prestar atenção com o que você vai pregar. Não é você chegar ali na frente e você falar um monte de coisa e esquecer que tem essas pessoas ali que estão com seus problemas internos, né? Então, você saber o que você vai falar, como eu posso acolher essas pessoas, como eu posso ajudar essas pessoas nessa questão de conflito delas, né? E eu penso que a igreja precisa se preparar. Hoje nós vemos grandes igrejas que não estão preparadas para isso. Então elas simplesmente preferem fazer vista grossa, como se nada tivesse acontecido. Eu vi, por exemplo, de um pastor, ele praticamente exaltando uma menina que estava tendo problemas com a sexualidade dela. E ele exaltando aquilo, reforçando aquele comportamento dela. E aí toda a igreja ficou, como assim? Né? Tinha vários outros ali que estavam lutando contra esse pecado, e aí o pastor está exaltando. Como fica isso? Então precisa-se ter realmente esse preparo para lidar com essas pessoas, porque são almas, são pessoas feridas, são pessoas que precisam alcançar a salvação também. Elas também precisam fazer parte do reino, mas elas têm um problema, né? Problema esse que não é menor que uma prostituição, que não é menor que um adultério, mas as pessoas muitas vezes preferem deixar isso maior porque não sei como Não lidar, sabe lidar, então não deixa sabe quieto. como... E aí a gente presta conta dessas almas também, né? É O que verdade. nós estamos fazendo por elas? E teve até um caso, acho que até já contei aqui, não sei se eu contei. Às vezes a gente começa, né? Vai chegando uma idade, a gente vai repetindo muita coisa. Mas enfim, né? Desse jeito. E eu até conversei com uma pessoa, né? Um irmão. Inclusive foi num evento também de casamento lá no Rio de Janeiro. E ele tava fazendo decoração, né? Trabalhando com decoração e cantando louvor e tal, né? E a gente percebia, né? Assim, pelo jeito dele, né? Sim. Tudo. Daí eu fui lá conversar, pô, você é cristão? Que legal. Ele falou, não, sou tal, né? Tudo. Aí ele falou, eu falei assim, olha, eu sou ex-travesti, né? Fui, né? Homossexual e tudo mais. Ele contou toda a história, tive problema com tráfico, como era cafetona quando era tudo, Olha. mas eu encontrei Jesus e Jesus transformou a minha vida. Aí ele falou, meu Olha. irmão, eu ainda não sinto vontade por mulher. Se Deus quiser me dar vontade por mulher, ele me dá. Mas se ele não quiser dar, eu continuo sendo fiel para ele, entendendo que eu Olha. sou a igreja e a noiva de Cristo e vou me guardar imaculado para o meu Jesus. Olha, aquilo foi forte. Eu Evangelho fui e falei, é meu renúncia, Deus, né? o evangelho foi forte. Então, quer dizer, independente do adultério, da mentira, é tudo pecado. Todos têm que Exato. deixar. E Então, renunciar aquilo, né? renúncia Às vezes a gente aquilo. fala, E eu mas achei linda a forma que ele fulano, se não, ele tá colocou. livre, ele tá renunciando aquele Ele tá desejo renunciando. carnal dele, né? O outro, está renunciando à prostituição. Todos nós temos um pecado, uma falha, alguma coisa, né? E a gente está E renunciando lutando, todos os dias, renunciando né? Eu todos os dias e renuncio isso. lutando, eu Tem até um renuncio. hino que fala, né? Eu renuncio tudo por Aham. Cristo. E é isso, a gente vai cada dia mais melhorando para justamente estarmos como noivo imaculado para o Cordeiro, Que coisa né? tremenda, né? Olha, eu Verdade. fico assim feliz por assim a gente bater esse papo aqui, né? E tantas coisas que você tem aí, a experiência desde 3 anos, né? Com a É, gente contando uma história aqui e tudo e permeia por toda essa história, experiência, né? Aí como também psicóloga e tudo mais, teóloga, conseguir reconciliar, saber a parte, né, onde entra cada coisa, onde entra cada função, poder aí agregar no reino de sim. Deus, que isso é muito importante. Assim que observa do pouco até mesmo, né? Eu acho que agora a gente conversou mais daquele papo muito, né, tal, muito rápido e tal, mas que a gente tem percebido, o que eu também tenho percebido, é a inteligência emocional, esse equilíbrio, né, que você tem. E uma das coisas que tá faltando muito, viu? Porque aí você pode falar melhor do que eu. São tantas inteligências. E inteligência emocional é algo que é algo que vem, algo que exercita, que aprende também. Aprende principalmente aí na neurociências, né? Que a neurociência, se a gente ir mais a fundo, a gente vê que tem muita coisa bíblica ali, né?
um dos pontos, né? A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A neurociência, de certa forma, te Ela ensina a te não ensina. estar ansioso, né? Um outro ponto, né, que diz as escrituras de que um pensamento ele pode vir na tua mente, mas ele não pode fazer ninho. Se ele fizer ninho, e aí a gente leva para o lado da psicologia, para inteligência emocional, para neurociência, né? Sim. Se você fica pensando muito uma coisa, aquilo vai afetar a tua emoção e o teu comportamento. Então, se a gente ir mais a fundo, linka muita coisa que a própria escritura diz, É. né? E a inteligência emocional é isso, a gente aprende, né? Claro que lá atrás, né, anos aí, 50, 60 anos, as pessoas não tinham esse conhecimento. Mas como a gente sabe que Deus, né, é o dono da ciência, né, e deu para os humanos aí, Sim. né, essa expertise, esse Aham. desenvolvimento, nós temos aí grandes nomes que vêm ensinando essa questão. E a inteligência emocional muda a vida, assim, que é incrível, incrivelmente, incrivelmente. E é o que realmente nós estamos precisando, Olha, dia após muito. dia. A gente tem um crescimento da inteligência emocional do outro, tem uma defasação por outro, né? Infelizmente, mas, Eu costumo né? dizer que nós precisamos, que é necessário para nós, inteligência emocional, né? E falando em questão emocional, Sim, nós como ser humano, e discernimento do Espírito Santo. exato. Eu acho que se tiver essas duas Aí, coisas, eu acho que vai caminhar muito quando bem a na gente vida. tem essas duas coisas, a gente sabe quem a gente é. Aham. A gente sabe a nossa identidade. A gente sabe de onde nós viemos, nós sabemos qual o nosso propósito aqui, nós sabemos para onde vamos. Quando a gente começa a ver o mundo hoje em dia, a gente vê que as pessoas não sabem nem Aham. quem elas são, nem quem elas são, nem elas se olhando no espelho, elas não conseguem identificar quem são, né? A grande Muito pergunta, menos né? o que Quem eu faço sou, para onde aqui. eu vou? Exatamente. Exatamente. Então, não adianta. Tudo que é fora do reino de Deus vai dar nisso mesmo, dessa perdição de mente, perdição espiritual, enfim. Que coisa, né? E É, você falou sobre isso, como tá tão ligado, né, a neurociência com também a palavra de sim, Deus, porque é tanta coisa, tanta sabedoria que vem de Deus. E exato, fala, né, tudo pensar em tudo que é bom, tudo que é de boa fama, exato. né, que você estava falando a questão, tantas pessoas, eu quero aqui e até aproveitar e perguntar para você sobre a questão de depressão, Uhum. né? É algo que a gente está vendo muito. Tantas pessoas falam, não, tem que ser mais livre, não pode existir, não pode. A gente está vivenciando um tempo tão É, liberal, mas o mais depressivo de todos os tempos. Por que isso? Então, a é. liberdade traz depressão, não é tão boa assim? O que que você tem em relação à depressão? Na verdade, a depressão ela sempre existiu, né? A Hum, depressão e a ansiedade, elas andam bem juntas aí, sempre existiram. Quando nós vemos, por exemplo, na própria Bíblia, né? Embora alguns não querem muito aceitar, mas é um fato. A gente tem, por exemplo, o caso de Elias, a gente tem o próprio Sansão, né? Não tem como a pessoa ter passado por aquilo ali, e não ter sentido uma uma tristeza. tristeza, uma ansiedade, uma depressão, Uhum. né? Elias, quando estava ali fugindo, sabia que ia morrer. Imagina a tristeza Isso desse homem, porque tanto depois que de um ele... grande milagre, de um grande Exato! evento. Você vê a falta de reconhecimento. Esse é um fato que acontece muito nos dias de hoje. Às vezes a pessoa, ela faz tanta coisa e ela não vê reconhecimento naquilo que ela começa a perder o sentido, né? Elias foi um fato, fez um grande milagre. De Aham. repente ele tinha que fugir, né? Entra lá na caverna e fica querendo morrer. Porque o desespero dele, a ansiedade, a tristeza e tanta coisa. Hoje, nos tempos modernos, a gente vê também muito essa questão de muita rapidez para tudo. Você tem que estar o tempo todo ligado, o tempo todo ligado. Tem hora que o cérebro não acompanha. Não tem jeito, né? Nós temos três causas aí para depressão. Uma é a questão de trauma de alguma coisa que pode ter acontecido. Nós Uhum. temos a questão hereditária e nós temos também uma questão que pode ser por medicação. Por exemplo, há pacientes oncológicos que tratam de câncer que precisam tomar a medicação, que essa medicação causa depressão. Por quê? Porque vai mexer todo o sistema neurotransmissor. Então,
um neurotransmissor que está fora do lugar, que mexe ali com o bem-estar, alguma coisa assim, com o sono, pode causar uma depressão, pode causar uma ansiedade. E nós estamos num mundo de muita pressão. Um Verdade. mundo que você não pode postar muita coisa nas redes sociais, porque sempre vai ter alguém para rebater, o pessoal chama de hater, né? É. Agora tem essa questão de é cancelado, é isso, aquilo. Então, você vai vivendo naquele mundo assim fechado, você não tem mais a liberdade. Quando a gente fala da questão, nós temos liberdade, não temos, não. Nós estamos perdendo a nossa liberdade de forma muito sutil. Ela está sendo nos tirada de forma muito sutil. Qualquer coisa que você fala, é bloqueado ali, é cancelado ali, né? As próprias redes aí, né, de internet bloqueia ali. A gente está perdendo coisas com isso. Então você está num mundo completamente oprimido e tudo muito rápido. Aí a gente vem, por exemplo, com uma pandemia. Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma pessoa está viva hoje, amanhã já Amanhã não morreu. sai. Olha a situação, a forma com que foram essas mortes também, as pessoas não poder se despedir dos seus entes queridos, né? Então, um primo meu, infelizmente, faleceu com a Covid e foi uma coisa, assim, muito triste, que até hoje, eu tive mais 2 amigos que faleceram também, até hoje é muito difícil acreditar que eles não existem mais. Porque em 15 dias você está conversando com a pessoa. O meu primo eu ainda cheguei a ir no, no enterro dele, Uhum. né? E aí a minha tia falando, ele estava dentro de um saco preto. E aí você vê aquela pessoa tão cheia de vida. De repente, como assim ele não existe mais? Ele estava num saco preto, né? Como se fosse um bicho ali. Então, é muito difícil. Isso tudo vai mexendo, né? Com o teu cérebro, vai mexendo com o teu emocional. E aí as pessoas acabam realmente não vendo mais sentido para a vida. Mas por que eu tenho que passar por tudo isso? Porque a fé em Deus pode ajudar? Claro que Ajuda pode. Porque se você... Eu tive muito. depressão, Ah, né? Eu tive depressão há 25 anos atrás, com ideação suicida. Então foi. meu Se você Deus, me perguntar pesado. o que me causou a depressão, eu não Não sei. sabe explicar Eu direito. não sei. Para mim, eu acho que Deus permitiu para que eu soubesse, né, depois sentir o que as pessoas sentem. Ah, Mas é a pior sensação da face da Terra. A pior é quando você realmente não vê esperança em absolutamente nada, nada. nada. Até a sua fé se esvai, né? Embora assim, o que me sustentou foi justamente a minha fé que estava pequenininha. Mas era o que eu falava, Senhor, eu só tenho o Senhor. Na época não tinha essa questão de psicólogo, nada, né? Aham. Eu fiquei 3 meses, eu perdi 10 quilos, assim, em uma semana. Meu E eu Deus. andava, eu não sentia eu andando. É uma sensação horrível, horrível. E as pessoas não conseguiam entender como assim ela tem depressão. Porque eu gosto muito de sorrir, de brincar, né? Aham. Como assim ela tem depressão? E as pessoas diziam que eu não tinha mais o brilho no olhar, né? Gente. E é realmente isso. Quando uma das coisas que a gente identifica é a falta do brilho no olhar das pessoas, porque as pessoas realmente estão morrendo por dentro. É outro assunto sério que a igreja também precisa estar preparada, porque depressão não é falta de Deus. Não Olha é. aí. Depressão é uma doença. Ah, E doença grave, doença que pode tirar a vida. tem alguns que levantam, né? Falam, não, é espiritual, é tudo Não. mais. E. Pode até ser. Ah, Há casos que realmente é espiritual. Mas, de certa forma, existe uma questão fisiológica você não ali. pode generalizar Exato. o todo. Exatamente. Existem questões fisiológicas ali também. Então, por isso que as pessoas precisam prestar muita atenção. E quando, é falta de Deus. Eu lembro que na minha época, uma irmãzinha falou assim, ela perdeu a alegria da salvação. E na hora eu pensei, alegria da salvação? Como assim? Era como se eu tivesse Ah, pecado, então eu já tinha, né, achado que tinha me perdido. E não tinha já nada a estava ver, eu era uma condenada. menina eu acho que eu tinha 23 anos, 22 anos, né? E foi um processo bem difícil, assim. E se eu buscar exatamente o motivo que eu tive a depressão, não sei, Não sabe. não sei. Olha, e é uma coisa, né, que tá, né, lamentavelmente crescente. Tá Exato. não sei se também é por conta das redes sociais que a gente, né, a informação chega mais rápido e Não, tudo mas mais. tá mesmo, a gente tá vendo Mas tá crianças criança com que não ansiedade. tinha, Criança de 2 anos coisa que a com gente não via ansiedade. isso. É, Olha, exatamente. Lérida, foi muito bom.
Se deixar, a Falar. gente fica mais umas Fica 2 horas mole aí, aqui. vai, né? A gente vê que tem tanto assunto, tanta coisa, né? Mas a gente tem um É. tempo. E uma coisa que você falou também, dessa coisa sutil, eu quero aqui só reforçar para vocês aqui. Gente, esse podcast é um canal de cosmovisão cristã. E quem está, né? Eu acho que quem está aí tem um canal, tem também um posicionamento cristão, estão vendo as dificuldades aí que a gente está sofrendo no podcast. E o que eu falo aqui para vocês aqui, compartilhem, curtam, comentam também, ajuda esse canal a crescer. Não é porque a gente quer se aparecer aqui não, Sim. é porque a gente entendeu que a gente tem que colocar, né, muitas vezes a nossa cara, mostrar a nossa cara, falar as nossas experiências, Exato. somar, ou seja, na sociedade, realmente pregar, né? Tanto quanto a nossa vida, quanto em palavras também, falar de salvação, falar de Jesus, falar que ainda existe solução. Então, isso é importante. Então, ajuda o nosso canal, compartilha, curta, comenta, né? A gente está sofrendo aqui né, uns embargos, umas resistências, já tô tomando aqui algumas. Olha, seu vídeo tem conteúdo sensível. Ficando, meu Deus, mas o que é sensível? Tanto assim, né? Então a gente tem entendido isso daí. Então vamos tentar aí quebrar, né, as barreiras, e vocês é que podem também ajudar, e vocês que podem também estar aí também dando essa força. Muito obrigado. Vai ficar também na descrição do vídeo, né? Aí também sobre você. Você também faz palestra, né? Também, né? Sim, Palestrante sim. também, né? Palestro, prego, Ê, coisa boa. Aí, ó, quem quiser. canto. Aí, então, deixa suas redes sociais lá. Quem Sim. puder entrar em contato com você, pode deixar seu contato também ou não? Pode É autorizado? sim, né? Tá Sim. autorizado? Também você que acha aí também interessante, gostou desse bate-papo, né? Dessa pessoa aqui agradável. Ir na sua igreja, uma palestra, pregar também. Muito bom. Sua igreja vai ser muito abençoada. Vai ficar aí na descrição do vídeo e entre em contato, tá bom? Muito aí. obrigado. Eu Deus que abençoe. O agradeço, tempo passa Samuel. rápido Que demais. tempo precioso, viu? Muito Tivemos mesmo. aqui, muito bom, que grande honra poder estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pelo convite, né, do casamento, que foi, né, foi maravilhoso, e por estar aqui com vocês. Realmente foi um tempo precioso que Deus preparou e sou muito grata por isso. Obrigado, nós que agradecemos, viu, pela sua presença. Amém. E também lá pelo casamento, né? Esse privilégio que você nos deu aí Amém. com a sua voz, viu? Maravilhosa. Obrigada. Gente, ficamos por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e nós nos encontraremos em destaque no próximo podcast Destaque Show. Tchau, tchau. Deus abençoe.